Dia, boa tarde, boa noite. Olá. Tem que ver na hora que vai começar aqui. Oi, olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vou esperar o pessoal chegar, né? Oi, quem estiver chegando já fala oi, já deixa meu joinha, gente. Quem vai ser a primeira? Quem for a primeira já comenta. Ah, eu fui a primeira. Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Maria Aparecida, bom dia. Boa noite para você. Marli, boa noite. Deus abençoe. Rosária, oi, boa noite. Tudo bem? Aqui tá um pouquinho frio. Tô com a mãozinha gelada. Tô esquentando aqui, eu tô pondo aqui dentro assim para esquentar. Tá um pouquinho frio. Daqui a pouco começa a esquentar, né? Porque o Fê ligou o ar condicionado. É, Adeucides, boa noite. Shirley, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Marli, aqui muito calor. Por enquanto, né? Depois a gente vai trocar, né? Aqui tá, Rosária, aqui tá calor demais. Ah, mas logo vai ficar fresquinho, né? Aí vai ser melhor, né? Ah, eu podia ser sempre fresco, né? Lá pros, tipo, 16, 17 graus, já estaria bom. Já estaria bom. Estaria perfeito, né? Ficaria quentinho. Quer dizer, estaria fresco, mas não tão frio, né? Aí eu estaria de camiseta de manga longa, só uma coisa assim, pronto. Adeucides, aqui do Pará. Nossa, Pará, que legal. Bom, alguém falou hello, mas eu não sei o nome. Marli, verdade mesmo. Shirley, que lindo o seu aquário. Você viu? Olha só, eles estão felizes, porque o Fernando limpou o aquário ontem. Marioli. Maioli, oi, boa noite para você, tudo bem? Então, olha só. Ó, ele tá tão grandão, nossa. É que a água tava meio escura, não dava para ver direito, né? Mas, nossa, ele tá gigante, ele tá bem maior do que a minha mão. Ele ficou muito grande, lembra quando eles eram pequenininhos assim? Agora tá enorme. Maioli mora em Assis, São Paulo. Ai, que legal. Deve ser bem tranquilo, né? Interior de São Paulo. Lindo seu aquário. Obrigada, olha só. Eles estão lá se divertindo. Olha só, eu tinha 12 peixinhos. Aí morreu 7, ficou 5. Aí, eu não sei, esses peixinhos aí têm vida muito curta, né? Aí, de todos aqueles que eu comprei, dos 12 sobrou um. Só tem um ali, né? O resto foi tudo filhotes que foi crescendo, crescendo, né? E esses dias eu perdi bastante peixinho, né? Morreu bastante peixinho, né? Olha só. Agora tá cheio, né? Agora tá bom. E ainda tem mais filhotinho aqui, ó, no viveirinho. E estão dando cria de novo. Aí vai ter mais ainda. Espero, né?
Mas eles têm vida curta, bem curtinha, né? Eles mal crescem direito. Algumas chega a dar cria 3 vezes, né? Depois morre do nada, né? Dizem que é 2 anos de vida, né? Mas teve muitas que não chegou nem... Chegou alguns meses só e já morreu. Fiquei triste porque morreu o azulão. O azulão morreu. Eu fiquei tão triste. Só ficou o bigode. Ai, ai. Só o bigode. O bigode é um desses pretinhos aqui, ó, que tem o rabo bem largo, sabe? E tem uma manchinha preta aqui assim. Então o Fê colocou o nome dele de bigode. Bom, hoje eu vim falar sobre que eu vou fazer vários quadradinhos bem coloridos, né? E, por exemplo, o primeiro eu vou fazer, né? Mas eu não vou emendar. Mas no segundo quadradinho, aí eu já ensino como emendar, tá? E todo dia eu vou fazer um quadradinho diferente e já emendando naquele. E vai ser um diferente do outro, né? Vai ser bem legal. Eu olhei assim, né? Eu tava olhando, eu nem me liguei, assim, muito bem, né? É, dos quadradinhos. Quando eu olhei, fiquei observando assim, aí eu falei assim, nossa, dá pra fazer com a mesma linha e dá pra grudar um no outro, né? E o acabamento vai ser o mesmo, né? As carreiras finais vai ser o mesmo. Então, vai dar para poder grudar e fazer uma coisa bem colorida, né? E então, quer dizer, vai ter aulinhas assim, né? De quadradinhos diferente, bem colorido, né? E uns com flor, outros, né? Parecendo uma florzinha, outro não parecendo uma florzinha, e vai ser tudo assim, ó, e bem coloridão. E é legal, né? Eu achei bem interessante, bem legal, porque já que esse ano é tudo bem colorido, e dá para ter ideia do que fazer, né? Bom, enfim. Ah, eu já terminei, de fazer meu segundo bônus. Agora já voltei para a blusa, né? Para terceira blusa, que eu já estou quase terminando de adiantar ela, para poder começar a fazer a aula, né? Então eu tô aqui meio que correndo, né? E, bom, enfim, vamos ver como é que vai ficar, né? Assim que eu terminar, né? Assim que eu terminar, já vou com certeza começar a postar o meu e-book, né? Vamos ver como é que vai ficar. Aí eu tô hiper ansiosa para que corra tudo bem, né? Vamos ver se vai dar certo. Aí tô um tiquinho de esperança. Tô com um tiquinho de esperança. Bom, eu vim aqui, hoje eu não ia nem fazer, tipo, live, né? Mas a minha amiga tava falando, oi, bom dia. É tipo, é, você não vai fazer live hoje e tal. Aí eu tava meio assim, porque eu acordei com um pouquinho de dor de cabeça, né? Aí eu falei assim, bom, então eu vou lá conversar um pouquinho com as meninas. Rosária, patrocínio MG de longe, né? Rosária, não entendi. Shirley, seu Kingyo tá grande mesmo. Eu tenho 3 Kingyo, só que 2, eles estão ficando virados
de barriguinha para cima. Dá dó, mas já faz tempo que eles estão assim. E o Fredinho, ele ficou pequeno, ele não cresce muito. E o Douradinho, ele já tá bem grandão também. Mas ele tem aquelas bochechonas bem gordas, né? E só que ele tá virando. Dá dó, né? É coisas de King-Oh mesmo. Maria Imaculada, boa noite, Minas. Boa noite para você, Maria. É, Shirley, os pequenos são guppies ou platis? São guppy, todos eles. Luzia, oi. Ai, chegando agora. Eliel, boa noite, mora em Santa Inês, Maranhão. Nossa, que legal. Eu faço crochê, mas nessa pandemia tá ruim. É, tá difícil, né? Para comprar material e tal, mas é bom que tem a internet, que vocês podem estar comprando, né? O material e tal. Pelo menos um novelinho quando dá, ou usar aqueles restinhos que você tem, né? Né? Fazer várias pecinhas só para, né? Passar o tempo, porque com o restinho dá para fazer tantas coisas, né? Mas olha, vai dar tudo certinho sim. Ah, espero que sim, né? Marli, queria muito um vídeo aula de uma jardineira com uma manga longa só de um lado. Uma jardineira com manga só de um lado? Tipo, não entendi. É tipo, jardineira com uma manga só de um lado? Quer dizer, estilo blusa Jane? Eu nunca fiz esses negócios. Porque, tipo, eu não uso. Eu faço as coisas assim, né? Por exemplo, eu compro linha, né? E faço uma blusa que eu vá usar. Lógico, porque não tem lógica de eu comprar, fazer e depois ir lá desmanchar e ficar fazendo e desmanchando, né? Algumas eu fiz assim, né? De fazer e desmanchar, porque, tipo assim, eu olhei o modelo, né? Falei assim, ah, não, eu quero fazer tal modelo. Então, antes eu vou fazer um, para depois fazer o que eu realmente quero, né? E tal. E para quem não sabe, passo a passo eu cobro, né? Eu cobro o material que eu vou fazer. Então, como é que é o nome dela? Marli? Marli, eu cobro o material, tá? Marli Antônia. Eu cobro um material para fazer passo a passo. E uma jardineira seria bem caro, porque tem a parte de baixo, mais a parte de cima, né? Ficaria bem caro, hein? Porque as linhas aqui no Japão não é baratinho, não, é caro. Lovinha, sim, Nina, eu estou fazendo um caminho com mariposa. Eu parei, estou muito desanimada. Mas termina para mim ver. Mas, ai, menina, você parou? Continua fazendo, depois você me manda a foto que eu quero ver. Não pode parar. Tem que se animar, tentar melhorar, se esforçar. Se você não se esforça, você nunca vai estar boa, né? Eu tô aqui ruim, mas eu tô me esforçando para ficar boa e fazendo meus crochê. Por mais que eu não queira, tem dia que a gente realmente não quer, mas a gente se esforça um pouquinho para estar melhor, para a gente melhorar dessas crises de ansiedade,
desse síndrome do pânico que a gente tem, né? Eu tô tomando remédio todos os dias e faz 2 dias que eu acordo tremendo e é porque eu tô muito cansada, porque eu não ando dormindo. Já tem 3 dias que eu não durmo bem, então eu tô acordando realmente com dor de cabeça. Mas eu tô ali se esforçando para estar melhor. Estou fazendo a minha consulta com o meu psicólogo, com o psiquiatra, com o meu cardiologista, porque ele também pergunta como é que eu tô nessa parte. Além de ele tratar do coração também, ele é clínico geral, né? Então ele pergunta, né, como é que tá meu braço e e meu intestino, como é que tá, e coisas que em mim não funciona. Então, se eu ficar pensando sempre, estou ruim, eu nunca vou fazer nada. Eu não posso fazer nada, né? E esse negócio de não fazer nada que é difícil. Então, olha só, eu fiz uma semana de ginástica, aí depois eu parei porque eu tive que tomar a terceira dose. E nossa, meu braço doendo, 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 eu fiquei estranha assim, né? Mas graças a Deus que não me deu febre, mas parecia a sensação de febre, né? Fiquei ruim e esperei o braço melhorar. Agora eu esqueci de fazer, né? Tô esquecendo de fazer a ginástica, mas pra quê? Pra melhorar, né? Tudo pra melhorar. Então eu tenho que fazer essa ginastiquinha, não é questão de perder peso, perder gordura, essas coisas de emagrecer, nada. Não, porque eu nunca fiz regime, né? Nunca fiz regime. Pra mim, eu tô fazendo essas coisas pra tá melhor. Então, bora lá, Nina. Nina, acorda, né? Vamos fazer força. Você tá fazendo uma mariposa, vai lá, começa e termina ela, né? Vê que tá bonita, posta lá para todo mundo ver, manda para mim a foto, que eu gosto de ver essas coisas, amo ver essas coisas, né? Tenta tá melhor, vai lá, conversa com os botões, com as árvores, com as plantas, com o cachorrinho, bota tudo para fora, porque eles escutam, eles nunca vai te responder assim diretamente, né? Mas eles respondem de uma outra forma, né? Eu sei disso porque eu converso com a minha plantinha e olha só como ela tá bonita. E já tenho anos ela, né? Não é de agora. Faz anos que eu tenho ela aqui, eu converso com ela, falo com ela. E elas demonstram para mim que gostam, né? De que a gente converse com elas. Né? Igual meus peixinhos também, ó, né? É bom tá soltando todas as coisas ruins para fora, né? Por isso mesmo que eu fiz o outro canal é sobre isso, é sobre eu desabafar ali, soltar tudo que eu tenho que soltar, né? Falar o que eu tenho que falar, para melhorar, tudo para melhorar, né? É, Iris, e boa noite a todos e bom dia para você, obrigada. Boa noite para você. Maria Luísa, oi Lavinha, bom dia para ti. Amo seus crochê. Obrigada, Maria. Boa noite para você. Rosária, os patrocínios. Rosária, eu não tenho patrocínio, né? Eu saí de um porque era uma furada das grandes, né? Eles prometeram, falaram um monte de coisa, falando coisas ali que tinha no contrato, eles cumpriam, mas só que tinha várias outras regras que eles falavam que mas não tinha no contrato, né? Aí, nossa, e eles faziam a gente trabalhar ali 24 horas por dia. Eles não queriam saber se você tinha sábado, domingo, feriado, não sabia se você estava cansado ou não, eles não estavam nem aí, né? E eu falei, poxa, ela tem sábado e domingo para descansar, eu não posso descansar nenhum dia? Oi, que é isso? Né? Não. Aí depois, fora outras coisas também que aconteceu, falei, não, parei.
Marli Antônia, um vestido. Hum? Uai, mas você não falou uma jardineira, agora você tá falando vestido? Não entendi. É, Luzia, eu já moro em Presidente Dutra, Maranhão, por 5 anos, quando eu era criança de 5 anos de idade. Ah, você foi para aí quando tinha 5 anos? Ai, que legal. Marli, sim. Giovana, boa noite, da Itália. Boa noite para você, Giovana. Jandira, boa noite, de cidade Uberlândia, estado de Minas Gerais. Ai, que legal, Minas. Ê. Maria, eu fico tão chateada, eu tenho esse dom que Deus me deu e eu não consigo encomendas, ter meu dinheirinho. Ué, mas para ter encomenda, você tem que divulgar. Eu falei para você, divulga seu trabalho. Você tem o Instagram, posta lá e vai. Assim, nada é fácil, nada é fácil, né? Tudo é difícil. Igual, tipo, eu quis fazer um canal e eu tive que correr atrás, né? Eu tive que fazer tudo sozinha, né? Porque o Fernando na época trabalhava, então eu tive que fazer tudo sozinha. E era muita coisa mesmo, né? E eu tinha que investir, eu tinha que ter um lugar, né? Eu tinha que ter uma iluminária, porque essa claridade aqui não ajuda. Eu posso pôr a mesinha na janela aí que não vai me ajudar, porque vai fazer sombra, né? Então, quer dizer, eu tenho que ter uma iluminária, eu tenho que ter uma mesa, eu tenho que ter um lugar, eu tenho que ter uma câmera, né? Eu tenho que ter um editor, eu tenho que ter várias coisas, né? E então, para eu começar a melhorar, a crescer, eu tive que sair divulgando para tudo que é lugar e enchendo o saco das pessoas, né? E fazendo meus trabalhos todos os dias, 2 ou 3 vídeos por dia no começo. No começo é assim, você não tem, né? Tanto é que tinha gente até que reclamava, falava assim, poxa, eu mal acabo de ver um, já tem outro para assistir. Tinha gente que reclamava, sabia? Mas eu tinha que postar, eu tinha que postar, né? E o começo é muito difícil mesmo, porque além das coisas que você tem que fazer, ainda tem as regras do YouTube, que você tem que ter 4.000 horas, 4.000 horas de visualização. Essas 4.000 horas é que mata. Você tem que ter 1.000 inscritos. 1.000 inscritos é fácil de conseguir, mas as 4.000 horas é complicado, né? Lá no meu outro canal, eu tô precisando de 1.000 inscritos. Tá difícil de eu conseguir. Por quê? Porque lá só é blá blá blá. Ninguém quer me ouvir, ninguém quer. Só vai lá quando eu falo que quando querem fofocar, sabe? Saber o que tá acontecendo. Vão lá, mas não se inscrevem, né? E eu já cansei de pedir, né? E tanto é que eu faço os vídeos lá e eu já nem peço, eu peço lá no final, às vezes eu nem lembro de pedir no começo, porque, sei lá, né? Parece que eu tô obrigando a pessoa a fazer isso, então ela vai lá, se inscreve quando ela quiser, né? Fazer o quê? Eu tô precisando de 1.000 inscritos lá para poder fazer live, né? Mas não tá, não chegou nem no 100 ainda, tá no 80 e pouco ainda, né? E tem vídeos lá meu que tem 200 e poucas visualizações, não sei, não lembro, cento e pouco. E poderia estar com essas cento e poucas pessoas, mas é difícil. Por isso que eu falo para você, é difícil, tudo é difícil. Então você sai divulgando seus trabalhos, você fala o que você faz, você posta todas as fotos de coisas que você já fez, vai postando um por dia, né? Eu aceito encomenda e vai mandando, vai mandando.
Você tem Instagram? Posta no Instagram. Você tem Facebook? Não? Então abre um Facebook e vai, entra em grupos e vai postando lá. aceita encomenda, todo dia, todo dia, todo dia. Você vai ver se você não vai ter encomenda uma atrás do outro depois. Porque se as pessoas realmente ver seu trabalho, gostar do seu trabalho e tal, vixe, né? É, faz um cartãozinho à mão, vai entregando para as pessoas na rua, né? Você tem que agir, né? Você tem que fazer alguma coisa para se erguer. Quem sabe também essa ansiedade não vai embora, né? Porque essa coisa depende muito da gente. Sabe que é psicólogo, como é que fala? Coisa da cabeça, né? É psicológico, que eu quero falar, psicológico, né? É coisa da nossa cabeça. Então, se a gente tá ruim, é por causa da nossa cabeça que tá ruim. Então, para melhorar ela, a gente precisa, né, fazer de tudo para estar melhor, para ficar melhor, né? Então, bora lá correr atrás, né? É, Maria Josélia, boa noite. Estou tentando seguir motivada com o crochê. Então, né? Tem que fazer o crochê para, né? Você tem que começar. Assim que você começar, você vai que vai. Vai por mim. Rosária, não é minha cidade, querida. Ah, e você é de onde, Rosária? Liolanda, boa noite a todos. Boa noite, Liolanda. Então, gente, é isso, né? Quando você quer algo, né? Você tem que batalhar, você não pode ficar parada. Ficar em casa parada sem fazer nada, né? Aí fica ociosa, né? Quanto mais ociosa você fica, mais difícil fica a sua ansiedade, né? As crises vão piorar, né? E quando for ver, você já tá bem, num nível bem mais avançado, né? Tipo, uma vez a minha irmã contou que aqui no Japão, né? Ela tinha uma amiga, né? Ela tinha uma amiga e a mãe dela trabalhava numa fábrica perto da casa da minha irmã. Aí o cara da empreiteira, ao invés de ir lá pegar a mulher, levar no hospital, né? Ele pensou, ah, eu vou chamar a fulana, que seria minha irmã, vou chamar fulana para poder levar ela no hospital, né? Porque já que ela é a mãe da amiga da outra, né? Então, aí a minha irmã pegou, na primeira vez, falou assim, mas isso daí é seu serviço, né? Você que tem que dar assistência. Ela é sua empregada, não minha, né? Ah, não, mas por favor, leva ela, não sei o quê, né? Ela é mãe da sua amiga, né, e tal. Aí tá. Aí levou a primeira vez, né, e tal. Aí depois pediu de novo e pediu de novo. O que que ela tinha? Ela tinha depressão. A depressão dela estava tão elevada, né? Tão elevada que ao invés de ela pegar os bolinhos e pôr na bandeja, ela ficava amassando. Ela pegava todos os bolinhos e começava a amassar, 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 amassar. Quer dizer, é prejuízo para a fábrica, né? É prejuízo para a fábrica, porque ela estava amassando, né? Ao invés de estar produzindo. Quer dizer, ela pegar, pôr na bandejinha, pegar, pôr na bandejinha. Não, ela pegava, amassava, amassava, amassava. Então, o que que ela teve que fazer? Ela teve que voltar para o Brasil e fazer o tratamento no Brasil, né? Porque aqui eles
iriam internar ela, né, no hospital de pessoas com problemas, né? De loucos mesmo, né? Sanatório. Então, no Brasil, não. No Brasil, ela poderia, a família dela levar ela, né, no psiquiatra, psicólogo e fazendo aquele tratamento mais, né, é, prolongado, né, e tal, até melhorar. Foi isso. Quer dizer, é difícil, né? É difícil. Então, se você fica parada, ociosa e só ali sem fazer nada e pensando, ah, mas ninguém pede as coisas, ah, porque eu comecei a fazer, mas eu não quero fazer e tal. Ixi, aí é ruim, é complicado, né? Então você tem que fazer força para fazer as coisas, né? Ali tem um copo que tá sujo, vai lá e pega e lava, mesmo que você não queira. Você tem que ir lá, levantar e fazer, né? Você fala, não, eu vou fazer. Não, sabe de uma coisa, eu vou levantar agora. E vou lá fazer agora. Tem que ser assim, né? Porque, tipo, tem dias que eu olho pro crochê, eu falo, meu Deus do céu, eu não quero. Eu não quero, não quero, não quero fazer. Aí daqui a pouco, essa fase passa, porque eu já começo a fazer outras coisas, né? Tipo, igual eu comecei a fazer ginastiquinha, né, e tal. Eu começo a me olhar no espelho, né? E falo, ó, eu tô bem, eu tô ficando boa, né? Olha como é que eu tô. Hoje meu cabelo tá bonito. E por mais que ele não esteja, mas eu falo, nossa, hoje meu cabelo tá bonito. Olha só, eu tô com uma aparência melhor. Por mais que não mude nada, mas eu falo pra mim mesmo, né? Porque você tem que fazer isso, né? Pra melhor. Senão. Jandira, passa o nome do outro canal, por favor. Meu outro canal chama Na Luta contra a Depressão, né? Eu acho que depois eu coloco aí abaixo na descrição. Eu acho que eu não coloquei ainda, né? Eu tenho que arrumar o tipo. Ah, uma coisa, é mais fácil. Vai nas minhas playlists e lá tem uma pasta chamada Meu Outro Canal, Na Luta contra a Depressão. É mais fácil de você achar. Aí fica fácil lá. Agora que eu lembrei. Ô Fê, desliga o ar, por favor. Tá um calor do... Tirar meu... É macacão. Aí imagina, né? Um cobertor inteiro até os pés. Bom, é isso, gente, que eu queria conversar hoje. Eu ia conversar sobre muitas coisas, assim como a Luzia falou, né, pra mim, antes de eu vir aqui, né? Ela falou assim, eu falei, não vou não, porque você vai fazer live hoje? Eu acho que eu não vou não, porque não tem nenhum tema, né? Eu ia falar sobre a minha infância e o crochê, mas eu falei, pensei, seria para o outro canal. Aí eu fiquei pensando, não, eu tenho outras coisas para falar também, né? Então é isso. Eu vou falar, eu vim falar sobre os quadradinhos que eu vou fazer, que, eu acho que vai ficar lindo, porque vai ficar tudo bem colorido, florido, né? E tal. E eu posso dar, assim, sugestões para vocês, né? Quer dizer, vocês olharem aquela peça, vocês vão começar a criar na sua mente, né, o que você pode fazer, né? Então, a gente fazendo alguma coisa, vem alguma coisa na cabeça da gente, né? Quando a gente vê, né, a gente assiste. E, bom.
O intuito é esse, né? Quando você vê um ponto que eu fiz, alguma coisa assim, você fala, nossa, essa é perfeita para fazer tal peça, né? Então eu posto sempre uma foto ali de uma blusa para vocês terem uma ideia do que vocês podem fazer. Você pode fazer uma blusa tanto simples, né? Como uma blusa mais elaborada, você pode fazer uma saída de praia, depende muito do ponto que você viu e você imaginou aquilo, né? Então, por exemplo, quando eu era pequena, né, eu tinha lá naquela época lá eu tinha, que, 11 anos, então eu vi um ponto, aí a minha irmã tinha me dado uma linha, a minha irmã mais velha, ela tinha me dado umas linhas, né, que sobrou. E naquela época vendia de cone, aqueles de cone de 1 quilo, 2 quilos, né? Então ela me deu um, um cone, só que estava já usado, né? Que ela tinha feito alguma coisa para ela lá, que eu não, nem lembro o que que era. Aí ela pegou e me deu. Aí a primeira blusa que eu fiz foi 2 retângulos com gola canoa e ainda fiz uma manguinha. Aí a minha segunda peça foi uma regata, que eu fiz circular, né? Com carreira de ida e volta, eu não lembro, não lembro, né? E depois eu coloquei 2 alças aqui, né? Então, com 11 anos, eu já olhava pro ponto e falava, vou fazer blusa assim. Ah, vou fazer blusa assado, né? E tal. Então, eu fazia, né? E era sempre assim, tudo reto, gola canoa. Por quê? Porque eu não sabia fazer, naquela época, com 11 anos, 12 anos, eu não sabia fazer decote, essas coisas, né? Então, eu fazia decote quadrado, que era fácil, né? Eu fazia manga reta, né? Ou sem manga mesmo, ou fazia só um acabamentinho assim. Eu não sabia fazer arremates direito, eu não sabia fazer praticamente nada, né? Então, essas coisas a minha irmã que ia lá e fazia para mim, porque eu não sabia. Ou eu fazia aqueles nó horrível, ou os acabamentos terrível, né? Quando eu queria fazer sozinha, que minha irmã estava ocupada, ou ela estava trabalhando. Então, é assim que eu comecei, fazendo sozinha, pensando como eu vou fazer, né? Aí eu olhava assim e falava, ah, dá para fazer isso. Ah, eu queria tanto fazer uma com manga, mas eu não sei fazer manga, né? Aí eu falava, pensava e ponhava minha cabeça para funcionar. Ah, tá, manga reta aqui, né? Eu faço aqui reto e dá certo. Então foi assim que eu comecei a fazer as minhas blusas, né? Eu via um ponto na revista e aquilo já, né? Eu imaginava o que fazer. Então, por isso mesmo que eu posto as fotos para vocês imaginarem que dá para fazer uma blusa mais elaborada, mas dá para fazer uma coisa mais simples, né? Eu gosto de coisas simples, né? Por exemplo, blusa de gola canoa é muito chique, né? Então, você escolhendo bem um ponto e tal, né? Ela vai ficar bonita. Você pode fazer ela com manga ou sem manga, né? Uma manguinha pequena, curta, como uma manga mais longa, né? Longa, com aqueles manga com aqui bem largo ou não, normal, sei lá. Uma manguinha bufante, uma manguinha manga copinho, né? Quer dizer, vai tudo da sua imaginação. É só olhar para o ponto que você vai saber o que fazer, né? E assim vai, né? Assim vai. A imaginação corre bem longe, né? Como diz.
JS, oi, bom dia, noite. Oi, boa noite, dia para você. Maria, muito obrigada por tudo. Fique bem. Tenho depressão também. Então, depressão é isso, gente. Depressão, você não pode deixar ela te levar. Eu tenho depressão desde os meus 12 anos, né? E é difícil. É difícil controlar ela, né? Mas eu controlei, eu consegui, não deixei ela me levar, né? Então, é isso. Você tem que se esforçar, você tem que se esforçar ao máximo, porque quanto menos você espera, aí que ela te pega, né? É bem assim. Jandira, obrigada. Luzia, Lovinha, sua irmã tem canal no YouTube? A minha irmã, ela odeia essas coisas. Para ela ter um Facebook, levou anos para ter um Facebook, né? Ela não tem tempo, ela não tem tempo para nada. Ela trabalha, trabalha, trabalha. Ela não tem tempo para nada. E às vezes ela viaja também, né, para a China, porque o marido dela tá trabalhando lá. Aí ela vai para lá, fica lá um mês com o marido. Aí ela volta para cá, fica com o cachorro e com os filhos e assim por diante, né? Ela fica fazendo isso. Então ela não tem tempo para nada, né? E ela também, ela sempre fala, nunca tive paciência para ensinar ninguém, né? Então, sabe como é que era o jeito dela ensinar? No dia que eu fui fazer a minha primeira blusa, que eu era pequena, ela pegou e falou assim: ai, de novo gola canoa? Por que que você não faz gola redonda, gola V e tal, né? Mas só que ela falava, só que ela não ensinava. Ela só falava: ah, você pode fazer as diminuições e era desse jeito que ela falava pra mim. Você pode fazer as diminuições e fazer uma blusa de... Eu ficava quieta, porque eu falava assim, eu não sei fazer isso, e eu também nem vou perguntar, porque eu sei que ela não vai me ensinar. Porque ela não tem paciência, né? Ela sempre falou, não tem paciência. E ela faz cada coisa linda. E sabe como é que ela começa a fazer as blusas dela? Ela faz aqui a parte da manga, parte de cima, outra manga. Eu não sei, é uma complicação danada. Mas ela não tem emenda. E é aquelas mangas difíceis ainda, aquela manga que, né? Eu não sei, tem blusa que ela começa por aqui em cima, depois ela vai na manga. Eu não sei, é uma coisa meio complicada. E ela faz assim a blusa sem emenda, sem nada, né? Igual eu postei uma vez uma blusa que ela bolou, que era uma top down, uma blusa top down, que ela pegou um ponto, um outro ponto e foi lá e montou a blusa dela. Aí eu até fiz para vocês. E ela me explicou, não. Ela só me mostrou a foto e falou, tal, eu fiz assim, assim, assim. Aí eu falei assim, mas você começou com, põe a blusa retinha aí para mim ver. Ela só me mandou os pontos e falou, se vira. Ela não tem paciência para ensinar. E eu fiz. A blusa tá aí no canal. É, não gosto de gola canoa. JS. Sou baixinha e gordinha. Acho que não fica bem em mim. Bom, eu na época tinha 11 anos. Eu era bem pequenininha. Gordinha, eu me achava, quer dizer, eu era normal. Eu não era gordinha porque, sei lá, eu sempre tive o mesmo, né? Porque eu fazia esporte e tal, não sei o que, não sei o que, então eu não chegava a engordar. Mas com 11 anos eu já comecei a desenvolver certas coisas aqui no corpo, então eu achava que eu era gordinha por causa disso, né? Mas
sei lá, gola canoa, eu acho que combina bem, né? Com tanto gente com fora de peso como magras, né? Dependendo, eu acho que o mais bonitinho para pessoas mais fofinhas do que para pessoas mais magras. Porque, sei lá, parece uma tábua, sabe? Fica muito estranho. E nós que somos mais cheinha, mais, né, esbeltas e tal, eu acho que fica melhor, na minha opinião. Minha opinião é essa, né? Que se você ver uma magrinha e uma gordinha usando a mesma blusa, com a gola canoa e tal, eu acho que pra mim eu escolheria a gordinha porque a magrinha ia parecer uma tábua. Uma coisa reta, reta, reta. Totalmente reta, sabe? É que eu imagino, né? Imagina uma japa aqui, porque as japas são muito secas, sabe? Elas têm uma mania uma doença de ser muito magra, muito magra. Mais magra do que o peso que ela deveria pesar, sabe? Magra, magra mesmo. Tem umas que parecem um palitinho de fósforo, sabe? De tão magra. Que elas fazem de tudo pra, tipo, não se queimar e não engordar, né? Então eu imagino ela de gola canoa. Não, não ia ficar bom, não, né? Eu acho, né? Minha opinião. Eu acho mais bonito se ela tivesse usar uma gola V, uma gola redonda, do que uma gola canoa, né? É igual, tipo, pra mim, eu, por exemplo, se eu usar um vestido que seja totalmente largão, eu vou parecer um balão, né? Então, é a mesma coisa. Você tem que olhar a roupa que fique bem para você. Se você olha assim, você fala, não, essa daqui pareceu que tá mais, né, magrinha, aí tá bom. E eu gosto de blusas largas, né? Mas se ela for meia cinturada e larguinha assim mais para baixo, eu já acho que fica bom para mim, porque aí não fico parecendo um balão. Mas se eu fizer uma bata, a bata ela tem que chegar até aqui abaixo do busto, né? Ela tem que ir descendo e aumentando devagar. E só aumentar mesmo lá mais para baixo, né? Abaixo quando chegar na cintura. Senão eu fico parecendo um balãozão, né? Porque bata mesmo, falar a verdade, começa de cima, que é a parte do busto, para baixo, abaixo do busto para baixo, ela já começa larga, né? Eu não, eu sempre fiz uma blusa mais, né? Conforme eu gosto, né? Bom, eu a gente tem que fazer o gosto que a gente, né, que vai se sentir bem. Faz uma blusa que a gente olha assim, você fala, ó, ficou perfeito. Eu acho que para magrinhas seria perfeito usar batas. Magrinhas, aquelas bem magrinhas, né? Ficaria perfeito. Sueli, boa noite, professora. Boa noite para você, Sueli. Bom dia. Então, gente, é só. Hoje eu falei pra caramba, né? Pra quem não ia falar quase nada. Falei pra caramba, né? Então, bora tomar café. Já é 9h36 da manhã aqui. Ainda não tomei café. Eu tomo café às 10, normalmente, né? E hoje tá 9 graus, ensolarado. Bem ensolarado, bem clarinho o dia, né? E aqui dentro de casa já tá quentinho, graças a Deus. Então, um beijo para vocês, uma boa noite, fiquem com Deus, Deus cuide de todas, né? E os anjinhos também. Tchau, gente, tchau, tchau para vocês.
Ai, hoje eu senti falta da Jéssica, que não apareceu. Ela sempre aparece e hoje ela não veio. Pra mim encher o saco dela. Tchau, gente. Tchau. Bom descanso.